Nós queremos, nessa noite, compartilhar com os irmãos algo que está na Palavra de Deus, e é algo que, essa série de mensagens, ela foi preparada, desenhada, as mensagens foram subdivididas pelo Hélio, o Hélio que ficou com essa incumbência esse mês, e aí, diante de tudo que nós estávamos passando, teve uma data que foi ali, que eu falei que poderia estar aqui, e colocamos meu nome lá, mas o Hélio tem conduzido e tem sido aquele que tem orado certamente e conduzido as mensagens sobre essa temática, porque eu sigo a Jesus. Porque eu sigo a Jesus. E isso chama-nos muito a atenção, porque diante dessa pergunta, mas também de uma afirmação, nós podemos trazer muitas respostas. E dentre essas muitas respostas, nós entendemos que talvez nem sempre todas elas estarão alinhadas com aquilo que Deus quer de nós, quer ouvir acerca de nós. E isso me chamou bastante atenção. A temática já tem me abençoado. Eu tenho ouvido das mensagens que têm sido pregadas e tem me abençoado. E eu quero, nessa noite, também pedir a Deus que possa abençoar você, por meio daquilo que nós vamos falar. E a nossa proposta nessa noite é a proposta de que Jesus, ele dá sentido à vida. Jesus dá sentido à vida. Algo que nós podemos perceber é justamente essa confusão hoje, diante das nossas realidades como seres humanos, de encontrar o sentido. Os filósofos tentam responder essa pergunta: qual é o sentido da vida? E diante de respostas como o sentido da vida tem a ver com a procriação, ou com o conquistar posses, ou com o ter poder, ou com o liderar e ser servo, nós vemos que não existe uma resposta que seja abrangente a tal ponto que venha em resposta àquilo que Jesus nos diz, àquilo que Jesus nos ensina. Jesus, ele é este que dá sentido à vida, e ele dá o sentido à vida porque ele é tanto o sentido, como ele também é a vida. E existe um texto bíblico lá no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, que fala, e é um texto conhecido, meu e seu, e a minha oração, e o meu desejo é que o Espírito Santo possa falar a nós nessa noite, e possa nos ensinar acerca desse texto. Não vamos deixar com que, às vezes que já lemos e relemos, neutralize a ação do Espírito Santo nessa noite. Então, eu gostaria de ler, e diz assim, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém, meus irmãos? Esse texto bíblico, ele abre os nossos olhos, ele aquece o nosso coração, ele nos aproxima de Deus, porque ele nos aproxima de Jesus. E quando nós estamos próximos de Jesus, nós estamos próximos de Deus também. Esse momento é um momento marcante, notório na vida de Jesus, na vida dos discípulos, porque Jesus cada vez mais vinha trazendo reforços às suas mensagens de que ele não ficaria ali no ministério físico por muito tempo.
Haveria um momento em que ele sairia de cena para que o Consolador, o Espírito Santo, aquele que o Pai enviaria, pudesse vir e fazer uma obra extraordinária entre as pessoas, aconselhando, reconciliando, trazendo pessoas à consideração da justiça, do juízo, da verdade, da salvação. E Jesus, ele faz isso com extremo compromisso. Enquanto ele age poderosamente entre as pessoas, curando e libertando, ele deixa a mensagem: eu não estarei aqui por muito tempo. Logo mais eu irei embora. Logo mais eu voltarei para o meu Pai. Logo mais eu voltarei para a minha casa. Logo mais vocês estarão sozinhos. Logo mais vocês seguirão a caminhada. E diante disso, nós vemos que o coração dos discípulos e daqueles que estavam em volta de Jesus começam a ficar perturbados. E essa perturbação é uma perturbação humana. É uma perturbação que envolvia tanto a ansiedade de saber como que seria esses dias sem Jesus, mas também havia uma perturbação que envolvia o medo, porque diante dos momentos mais cruciais do ministério ali em que eles estavam vivendo, Jesus estava na linha de frente. Quando o problema acontecia, era Jesus que estava na linha de frente. Quando o inimigo vinha de frente, Jesus encarava ali na linha de frente. E os discípulos, eles iam observando, eles iam aprendendo. Porém, Jesus estava ali e a presença de Jesus trazia grande segurança ali àqueles que estavam. Diante de uma realidade iminente de estarem sozinhos, diante de uma realidade onde o coração estava ali em plena turbulência frente a essa realidade, Jesus acalma o coração dos discípulos, mostrando que eles, primeiro, não ficariam sós, mostrando que, enquanto ele ali estivesse, ele daria capacitação para que eles pudessem seguir em frente, e ainda mais, que na ausência física dele, a presença espiritual seria real na vida daqueles discípulos. Vale lembrar o contexto da época e entender que, diante de uma realidade onde havia uma cultura que exaltava em extrema importância ali o conhecimento, ali as relações místicas, de religiosidade e tudo mais, aonde havia aqueles que perguntavam e tentavam encontrar respostas para qual era o caminho, que tipo, ou se havia, então, uma verdade efetiva, plena e não relativa, e até mesmo acerca de qual caminho seguir, Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa resposta, ela não somente vem com o sentido de dar àquele grupo algo que pudesse acalmar os corações, mas mostrar para a posteridade que em Jesus nós encontramos o significado para a vida, nós encontramos o sentido para a vida, nós encontramos o propósito para a vida. Sem Jesus não tem sentido, sem Jesus não tem significado, sem Jesus não há propósito. Ainda que a sua vida ela esteja plenamente equilibrada, ainda que tudo vá bem, ainda que as contas estejam pagas, ainda que os filhos estejam em obediência e submissão, eu quero dizer que o que traz sentido real para a vida é Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é aquele que, por meio de uma caminhada e relacionamento, traz a nós os reforços necessários para que possamos compreender que nós não estamos aqui por acaso, que nós não devemos seguir em qualquer caminho e que nós não devemos nos ater a qualquer tipo de verdade, porque existe uma verdade, existe um caminho, existe um Salvador, e este tem nome, e nós o conhecemos, e ele se revela pelo nome chamado Jesus Cristo. Hoje nós estamos diante dessa realidade que conhecemos por meio da exposição das Sagradas Escrituras. Deus criou todas as coisas. O livro de Gênesis nos mostra isso.
Deus criou todas as coisas para a sua glória, para a sua honra. Deus fez tudo com os devidos cuidados. E diante disso, Ele trouxe ali algo que tinha a ver com a sua primazia, com a sua criação, com a sua imaginação, que somente dele as coisas poderiam surgir. Deus cria os céus, Deus cria a terra, Deus cria o homem, Deus cria a mulher, Deus cria os sentimentos, Deus cria ali os relacionamentos. Deus dá ao homem a oportunidade, inclusive, de na virada do dia, no entardecer da tarde, poder ali ter um bate-papo direto com Ele. E isso é algo fantástico. Era algo extraordinário, a qual o pecado trouxe suas distorções. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, nós observamos a realidade da queda, a realidade de uma presença que mina aquilo que é perfeito e tenta subverter os propósitos de Deus, tenta mudar o propósito de caminho e do sentido que Deus estava dando às coisas. Deus criou tudo para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Às vezes eu começo a observar algumas realidades e vendo, às vezes, famílias que estão caminhando por um caminho de destruição, de guerra, de brigas, de morte, e a gente olha para aquilo e fala, o Senhor não criou a família para isso. O Senhor não criou a família para isso. Eu não sei se você já passou ali e observou, por exemplo, quando você está indo de trem, e aí você olha o Rio Pinheiros, aquele rio contaminado, sujo, e aí você olha e fala assim, Deus não criou esse rio para isso. Seria tão maravilhoso se fosse diferente. Você já pensou se ali fosse água cristalina, você passando de trem, você pudesse ver os peixinhos, você pudesse ver ali famílias à margem do rio, jogando ali seus anzóis, pescando, famílias fazendo piquenique. Como que seria maravilhoso aquele negócio? Tem algumas fotos da década de 60, 70, que expressa essa realidade. E aí a gente vê que o pecado fez com que o rio se tornasse um dos mais poluídos de São Paulo e da América. Mas a gente vê que não foi para isso que Deus criou. E aí nós vemos que a queda, ela é justamente a responsável por tudo isso. O pecado entrou à humanidade, o pecado desconfigurou. E aí Jesus, ele surge para trazer significado novamente. Jesus, ele surge para ressignificar aquilo que por algum momento, por algum tempo, por algum lapso de esquecimento, se perdeu na história. E esse ressignificado que vem por meio de Jesus, vem com a seguinte expressão: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele vem dizendo, eu sou o Salvador do mundo. Todo aquele que crer em mim, que confiar em mim, terá a vida eterna. Todo aquele que se perdeu, em mim será achado. Eu sou o bom pastor conhece as suas ovelhas, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou o Senhor da igreja, eu sou aquele que cuido de um modo particular e íntimo do que está sofrendo. Jesus, ele vem para fazer com que as dores provocadas pela queda sejam reconsideradas e o pranto seja transformado em alegria e a tristeza seja transformada em alegria e os momentos de desconexão, eles sejam religados em Deus. Por isso que quando nós pensamos em Jesus dando sentido à vida, só nele, de fato, nós encontramos o sentido, porque fora dele as coisas, elas não se encaixam. Fora de Jesus, não tem como nós ressignificarmos a família. Fora de Jesus, não tem como ressignificar os relacionamentos, as amizades, o nosso trato como cidadãos. Fora de Jesus, sequer, nós conseguimos reconhecer que somos pecadores, porque é somente diante dele, é diante da grandeza dele, é diante da santidade dele que nós nos enxergamos e reconhecemos, somos pecadores, somos pó, somos pessoas que precisam da graça e da misericórdia do Senhor constantemente. Aquilo que era conhecido como a tríade do desconhecido, ou seja, os discípulos não sabiam qual era o caminho, qual era a verdade e em que vida crer.
Jesus, ele faz dessa tríade do desconhecido algo que passa a ser conhecido. E ser conhecido de um modo visível, ser conhecido de um modo real. Nós precisamos aprofundar os nossos relacionamentos com Jesus. Nós precisamos permitir que esse sentido da vida que vem por meio de Jesus seja real para nós. Porque, de outra forma, nós seremos apenas telespectadores daquilo que o Senhor está querendo fazer. Fora disso, nós seremos apenas bastidores, seremos palco, estaremos de longe batendo palma, mas nós não encontraremos o real sentido. Precisamos abrir o nosso coração para que Jesus faça morada por completo. E as nossas atitudes, elas precisam ser moldadas e transformadas, a fim de que nós conheçamos e prossigamos em conhecê-lo cada vez mais. A busca por Jesus é uma busca infindável. Não é porque eu li a Bíblia hoje que amanhã eu não preciso ler. Não é porque eu estive no culto hoje que amanhã eu não preciso orar, ou então cantar um cântico, ou então me importar com alguém e saber como este está. Ao contrário, à medida que nós caminhamos com Jesus, nós encontramos uma realidade aonde a plenitude dele vai nos trazendo satisfação. E conforme nós vamos adentrando a esse relacionamento, nós vamos entendendo que tem muito mais, que tem muito mais, que tem muito mais. E isso vai fazendo com que nossa vida passe a ter sentido, passe a ter sentido. Porque ver Jesus de longe e apenas gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é uma coisa. Agora, outra coisa é estar aos pés dele. Outra coisa é estar tocando nos mantos de Jesus. Outra coisa é estar abrindo o coração, escancarando e falando, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma coisa é observar os milagres, outra coisa é viver os milagres. Uma coisa é presenciar orações de fé, outra coisa é orar com fé, confiantemente, crendo que o Senhor está ouvindo, crendo que o Senhor está presente, crendo que, quando nós estamos lendo a Bíblia, o Senhor está falando conosco, crendo que, quando nós estamos sozinhos em casa, e aí naqueles desvaneios, nós começamos a conversar com Deus, nós não estamos falando com as paredes, nós estamos falando com uma pessoa, nós estamos falando com aquele que é o grande eu sou, e que está em todo o universo, mas está conosco naquele momento particular também. Os irmãos conseguem me entender acerca disso? Quando nós falamos acerca do Jesus que dá sentido à vida, ele sim dá sentido à vida. Porém, esse sentido à vida vem à medida que nós caminhamos com ele, à medida que nós o conhecemos, à medida que nós fazemos daquilo que é desconhecido conhecido. É lógico que nós entendemos que existe algo chamado de graça comum, que faz com que a chuva caia sobre os bons e os ruins, que faz com que o alimento esteja sobre a mesa dos que merecem e dos que não merecem, que faz com que a saúde esteja sobre aqueles que fazem o bem ou fazem o mal. Existe algo como isso, que se chama graça comum, e Deus ele derrama dessa graça comum como uma espécie de prorrogação, para que as pessoas possam ter tempo para se arrepender dos seus maus caminhos e voltar a Deus. Sabe aquela prorrogação de final de jogo? Copa do Mundo, 45 minutos, e aí o juiz dá mais 5 minutos que podem mudar a história? A graça de Deus, a misericórdia de Deus, é esse efeito de prorrogação sobre nossas vidas, a fim de que nós possamos mudar os nossos caminhos e entender o real sentido que Ele quer nos dar. Pois, diante disso, precisamos ter mais fé, e esse fato de ter mais fé é justamente trazer à memória que o nosso Senhor vive, que Ele reina, que Ele é o Senhor, que Ele é aquele que continua hoje ainda. Acho que é aqui.
está em mim. Não existe algo que nos diferencia. Jesus, ele diz da seguinte forma que ele está no Pai, o Pai está nele. As palavras que ele assim diz não são palavras vãs, mas são as palavras do próprio Pai. Veja que em meio à busca de sentido, em meio a talvez ali um rascunho que os discípulos queriam para chegar a Deus, Jesus diz: basta vocês confiarem em mim, Jesus Cristo, basta vocês olharem para mim como Salvador, basta vocês estarem atentos à minha voz, vocês chegarão a Deus, vocês verão a Deus, vocês contemplarão as realidades de Deus. Hoje nós vivemos numa realidade que é uma realidade de uma geração que canta sobre Deus, que fala acerca de Deus, que ouve e vê noticiários que falam acerca de Deus, mas não querem viver Deus. Diante de uma busca, talvez somente por um interesse, buscando sentido por um interesse em algo, talvez para suas vidas maior. Porém, Jesus, ele vai na contramão e ele vai mostrando que o sentido da vida é Ele. E se nós queremos, de fato, viver esse sentido, nós precisamos crer nele. Precisamos confiar nele. Se nós cantamos que amamos a Jesus, não pode ser somente da boca para fora, tem que vir do nosso coração. Se nós falamos que nós somos discípulos de Jesus, é bonita essa imagem, eu gosto dela, dos discípulos seguindo a Jesus. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender que nós abandonamos para trás aquilo que nos impedia. Nós nos convertemos de verdade. Não foi uma conversão somente de final de semana. Não foi apenas um banho no batistério. Não foi apenas uma realidade que foi por conveniência. Nós renegamos os nossos desejos para amar a Jesus com todo o nosso coração. Essa realidade acompanha-nos nos dias de hoje. Por que eu sigo a Jesus? Eu sigo a Jesus porque Ele me dá sentido para viver. Eu sigo a Jesus porque Ele traz sentido aos meus sonhos. Eu sigo a Jesus porque Ele dá sentido à minha vida. Portanto, eu não vivo mais de qualquer jeito. Eu entendi que eu não estou aqui por acaso. Ainda que eu tenha sido fruto de uma violência do passado, ainda que eu tenha sido fruto de um abuso do passado, ainda que eu tenha sido fruto de uma realidade não querida do passado, eu preciso entender que Jesus me ama e eu amo, e assim eu o sigo, porque Ele é quem dá sentido. Ele é quem dá sentido. Na última semana foi comemorado os 70 anos de reinado da rainha de Inglaterra. É um reinado bonito, admirável de ser visto. Alguns chegam até a dizer que ela já morreu há muitos anos atrás e que é apenas um holograma, mas é um reinado. Mas nós precisamos entender que o reinado de Cristo Jesus é eterno, dura para sempre. Esse reinado que dura para sempre tem significado, e esse significado é a própria apresentação. Eu sou o Criador do universo, eu sou aquele que sustenta todas as coisas, eu sou aquele que me encarnei e fiz homem, se chama Jesus, que morreu, foi para uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que nele crer tem vida eterna, meus amados. Não existe outra realidade fora dessa. Não existe outra forma. Às vezes parece tão complexo, mas é simples ao mesmo tempo. E diante dessa simplicidade, alguns banalizam, seguindo a Jesus somente por um interesse, seguindo a Jesus somente por conveniência, seguindo a Jesus tão somente por uma realidade de um sentido temporário. Mas o outro lado, ele é muito mais forte, porque o chamado é para seguir a Jesus, porque nós
amamos, porque nós nos convertemos de verdade, porque nós reconhecemos que Ele é o Deus vivo, porque nós entendemos que Ele é o Salvador, Ele é aquele que responde à oração, Ele é aquele que está entre nós, Ele é aquele que a sepultura não pôde contê-lo, Ele é aquele que venceu as hostes da maldade, Ele é aquele que nos perdoa em meio às nossas fraquezas, Ele é aquele que aceita o pecador arrependido. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em meio a buscas de sentido, alguns vão para as questões materiais, outros buscam sentido no dinheiro, outros buscam sentido no prazer, mas eu quero dizer para você que você não encontrará sentido fora de Jesus Cristo. Se porventura a sua caminhada até aqui tem sido uma caminhada de oscilações, ou se nos últimos dias você tem tentado buscar sentido em coisas temporárias e vazias, eu quero dizer que isso só vai servir para acumular mais peso sobre as suas costas. Enquanto você não entender que Jesus, Ele é o Salvador, que Ele é o único digno de toda honra, glória e louvor, e que você faz o que faz, ou deveria fazer o que deveria ser feito, por causa dEle, enquanto você não entender isso, a vida vai ser um fardo. Os pesos serão sobrecarregados sobre você, e você se encontrará numa situação de cansaço e exaustão. Quando nós entendemos que somente Jesus é quem dá sentido, nós fazemos assim como Mateus capítulo 11 nos ensina. Nós lançamos sobre Ele os nossos pesos, os nossos fardos, e ouvimos e entendemos que o que Ele diz é real e verdadeiro. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Você pode vir do jeito que você está, mas uma vez que você chega aos braços de Jesus, Jesus não mantém você do jeito que você está. Ele é aquele que dá força ao cansado. Ele é aquele que tira as roupas sujas e coloca roupa nova. Ele é aquele que tira a vergonha e coloca alegria e honra dentro do nosso coração. Ele é aquele que faz com que todo o percurso que nós caminhamos sem sentido seja reconduzido para um caminho aonde nós sabemos agora que nós estamos no caminho certo, e esse caminho é o caminho de Jesus, e não existe nada melhor do que servir a Jesus, do que amar a Jesus, do que fazer a vontade de Jesus. Meus irmãos, é algo urgente, é algo necessário. Não podemos ser levados por essa onda que é lançada sobre nós, que diz que todas as coisas poderão nos trazer sentido. Não podemos cair nessa vã história de que são muitos os caminhos que chegam a Deus. Não podemos nos entregar a essa realidade que diz que não há uma verdade absoluta e que todas as verdades são verdades, dependendo do seu ponto de vista. Ainda que os estudiosos tentem contestar, eu fico com a palavra de Deus. E essa igreja ficará com a palavra de Deus. Porque fora da palavra de Deus, todas as coisas são passageiras. Modas já vieram, modas já foram. Pessoas já vieram, pessoas já foram. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E diante do sentido que nós procuramos, nós afirmamos aqui nesta noite e reconhecemos que somente Jesus dá sentido à vida. Por quê? Porque Ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, Ele é o caminho. No passado, dizia-se que todos os caminhos chegavam a Roma. E nós vemos um forte movimento de pavimentação nos dias de Jesus, e que prevalece até hoje, aonde estradas até hoje fazem com que ali cargas, pessoas, itinerários cheguem facilmente a alguns lugares, porque lá atrás já havia esse ditado: todos os caminhos chegam a Roma, e alguns diziam, fazendo o pulo para a religião, que todos os caminhos chegavam a Deus, e Jesus, Ele não é um dos caminhos, Ele é o caminho. Quando nós olhamos acerca da verdade, nós podemos entender que
A verdade perfeita, plena, isenta de qualquer dúvida ou mentira, só se encontra em Jesus, porque Ele propriamente diz que Ele é a verdade, e o que foge disso é mentira, e aquele que vive na mentira serve o pai da mentira, a qual as Escrituras dão o nome, é Satanás. Jesus é a verdade, e nós podemos descansar no sentido de que Jesus é a vida. Vida bem vivida é vida com Jesus. Juventude bem vivida é vida com Jesus. Maturidade bem vivida é vida com Jesus. Terceira idade bem vivida é vida com Jesus. E digo que até mesmo no momento da morte, uma morte, não vou usar o bem morrida, né? Ou bem vivida, uma morte, podemos dizer assim, admirável, é uma morte com Jesus. Porque nós fechamos os olhos para este mundo e abrimos para a eternidade. Abrimos para a eternidade. A morte nos traz medo, a morte nos traz pavor. Nós já falamos aqui que nós não romantizamos a morte, mas nós precisamos entender que se estamos com Jesus, encontramos o sentido em Jesus, a morte não é o inimigo final para nós. A morte, ela já foi vencida por Jesus. Fechamos os olhos para esse mundo, abrimos para a eternidade. E é por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nessa caminhada dos discípulos, hoje nós estamos aqui também. E se fôssemos pensar numa caminhada aonde estão ali os primeiros, né, os apóstolos, aí vem ali os primeiros discípulos, nós estamos nessa fila, nós estamos seguindo a Jesus, independente do tamanho aqui da caminhada e da fila e do tanto de discípulos, nós estamos seguindo a Jesus. O que importa é ter Jesus na cabeceira de frente, é ter Jesus liderando, é ter Jesus à frente, porque Ele dá o sentido, Ele nos conduz, Ele nos leva, Ele nos tira dos perigos, Ele nos afasta da morte, Ele nos afasta de tudo aquilo que é contrário ao que o seu Pai criou na eternidade. Então, diante de tudo isso, Jesus é o único que nos dá sentido, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nesta noite fica o convite para você, para que você possa segui-lo também e deixar Ele dar sentido para a sua vida. Eu termino com um versículo que se encontra no livro de Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 9 até o versículo 13, que diz da seguinte forma, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Está vendo? Tem sentido. Todo aquele que nele crer encontra o sentido da vida. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você ainda não encontrou o sentido para a tua vida, porque você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, porque você ainda não se arrependeu dos seus pecados, porque você ainda não se dispôs a abrir o coração para Ele fazer o que Ele quer fazer dentro de você. E aí vai ter confusão, vai ter problema. Mas do contrário, pode ser que você já confiou nele, mas o momento agora que você vive é um momento de estabilidade, é um momento de medo, é um momento em que os discípulos viviam no passado, eles estavam com medo. E Jesus simplesmente disse, não perturbe o vosso coração. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Porque aonde Jesus está, o medo vai embora. Aonde Jesus está, as trevas abrem espaço para a luz. Aonde Jesus chega, nós nos sentimos seguros. E ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só.
Então, diante disso, que tal você nessa noite, mais uma vez, abrir o teu coração, clamar e invocar o nome de Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis aqui o meu coração, eis aqui a minha vida, eis aqui as minhas mãos. Por que eu sigo a Jesus? Você tem que responder isso para Ele. Eu quero orar por você. E nesta noite, eu quero convidar você, se porventura você quer fazer parte dessa oração, desse tempo, quer consagrar sua vida ao Senhor, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você que está em casa, da mesma forma, você pode estar se colocando aí diante do Senhor. E nós vamos orar. Pastor, lembra de mim na sua oração. Pastor, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui para a tua honra, para a tua glória. Talvez o seu coração pode estar perturbado, conflito, pode estar com dúvidas. Ou não, você está certo. Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você está falando: Senhor, eu não quero sair desse caminho por nada. Me ajuda a não desviar o meu olhar. Me ajuda a não me desviar desse caminho. Essa é a sua oração? Eu quero convidar você, fica de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Amém, 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 louvado seja o Senhor, amém, amém. Eis-me aqui. Por que eu sigo a Jesus? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Responde para Jesus com seriedade. Responde com seriedade. Senhor, eu tenho talvez seguido ao Senhor por uma questão de comodidade. E pede a Deus: Senhor, me ajuda. Nessa noite eu entendo que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida. Querido Deus e amado Pai, obrigado pela vida da tua igreja, obrigado pela vida do teu povo, obrigado pela vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Pai, que a tua doce presença nos conduza em meio a esse caminho, nos leve em direção a Deus o Pai, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é aquele que dá sentido a nós e faz-nos lembrar que mesmo em meio a dias em que choramos, nossas lágrimas não são por acaso, mas também os dias em que nós nos alegramos e rimos tem um sentido, tem um significado por trás disso, e nós entendemos que isso só acontece por conta de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por esquentar o nosso coração. Obrigado por acalmar a turbulência que por vezes dentro dele há. Obrigado por ressignificar as nossas formas de lidar com a palavra, lidar com o Senhor, lidar com a ação do Teu Santo Espírito. Obrigado porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente, e nós nos rendemos ao Senhor. Ó Deus, que haja arrependimento, que haja confissão de pecados, que haja, Senhor Jesus, escolhas que aproximem pessoas de Jesus, porque fora de Jesus não há esperança, fora de Jesus não há vida, fora de Jesus não há alegria, fora de Jesus não há sentido. Obrigado por tudo, e é no nome do Senhor que nós oramos, agradecemos e bendizemos ao Senhor nesta noite. Amém, amém